E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Golden Saffron de Bortnikov, última resenha de Bortnikov aqui, durante pelo menos um tempo na página, tá? O último perfume, né, o último Bortnikov que eu tenho aqui para resenhar dessa série de perfumes que saíram da casa ao longo de um tempo. Tudo bem que no meio da série eu parei, acabei resenhando algumas outras coisas, mas depois voltei com mais 4 perfumes, esse é o quinto. E o último de todos os perfumes de Bortnikov que eu tô trazendo no momento para vocês, beleza? Então é o seguinte, ele é um aromático especiado compartilhável lançado em 2025. De novo, mais um perfume feito aí nessa parceria Dmitry Bortnikov-Chris Morris, né? Dois perfumistas de altíssimo nível. Chris Morris vem mais de uma escola de perfumaria de alto luxo, de perfumaria de nicho e tudo mais uma perfumaria de nicho mais voltada para o luxo e mais voltada para uma certa agradabilidade em massa, entre muitas aspas, porque o Chris Morris também tem algumas coisas um pouco mais difíceis, mas não vejo o Chris Morris como um cara tão artístico, por exemplo, como o Dmitry Bortnikov, ou como, na verdade, qualquer outro perfumista em house de casas indie, né? Ele está realmente mais focado para um lado de perfumaria de luxo e tudo mais. Então aqui faz muito sentido, porque o Chris Morris ele é um cara que já fez uma porrada de perfumes muito fáceis de agradar, muito fáceis de usar e tudo mais, e perfumes de alto nível, muito reconhecidos na indústria. E faz muito sentido que ele esteja trabalhando com o Dmitry Bortnikov nessa linha. Né? Todos os perfumes eu acho dessa linha, que é a linha entry level, a linha, digamos, de entrada, o nível de entrada de Bortnikov. Não sei se em relação a preço isso condiz, tá? Mas em relação ao aroma, de fato, me parecem ser perfumes mais fáceis, tá? Todos eles. Com exceção ou outra, tem alguns perfumes que são um pouquinho mais desafiadores. Mas, de maneira geral, acho que essa linha, de fato, é a linha mais fácil da casa. E, enfim, faz muito sentido o Dmitry Bortnikov ter chamado o Chris Morris para trabalhar nessa linha, né? Então, o que a gente vai ter aqui, povo? No topo, vamos ter bergamota, laranja, limão e açafrão, tá? Gerânio, hortelã, noz moscada, lírio do vale, lavanda e jasmim. E uma base com tabaco, patchouli, baunilha, açúcar e âmbar, tá? Cara, nessa abertura, eu particularmente quase não percebo nem os cítricos, tá? Porque para mim, o açafrão já vem pulando com os dois pés na porta de uma maneira muito absurda, tá? O açafrão aqui é muito presente e traz um açafrão mais ou menos no estilo, mas ao mesmo tempo tem as suas diferenças. Ele é um pouco mais emborrachado e um pouquinho menos açucarado do que o açafrão do Baccarat Rouge, mas ainda assim é mais ou menos aquele mesmo estilo de açafrão açucarado, emborrachado ali do Baccarat, tá? Com mais qualidade do que o Baccarat Rouge, muito mais bem equilibrado e mais bem encaixado do que o Baccarat Rouge, mas ainda assim é mais ou menos o mesmo estilo de açafrão açucarado que a gente tem lá, tá? Inclusive faz muito sentido aquela nota de açúcar, que eu particularmente nem colocaria uma nota de açúcar separada. Eu acho que essa nuance do açafrão açucarado é o que mais prevalece necessariamente do que a nota de açúcar, tá? Com certeza aqui tem um caminhão de etilmaltol, tá? Aquela coisa do açúcar queimado, aquela coisa, né, do caramelo meio de açúcar queimado. Deve ter um caminhão aqui, que é muito, muito, muito presente isso aqui. E aí a gente vai ter, começando aqui já caminhando para a evolução da fragrância, porque realmente nessa abertura eu sinto muito, muito, muito presente. Eu acho que os cítricos, né, nessa abertura estão mais para trazer abertura, para trazer um frescor, para trazer ali um pouco mais de volatilidade para a fragrância e fazer ela expandir um pouco mais e abrir mais nesse começo, né? Porque realmente para mim o açafrão é muito, em relação ao aroma, o açafrão é muito dominante. E aí quando o perfume vai se assentando, as outras notas de corpo vão começando a surgir. A gente tem basicamente gerânio e hortelã aparecendo muito presentes aqui.
Um toque bem verde. Aqui eu acredito que seja hortelã de fato, tá? E aqui cabe essa diferença, né? Cabe essa diferenciação aqui que para muita gente pode ser a mesma coisa, mas de fato não é. Que seria a diferença entre o hortelã e a menta, né? O hortelã seria o lado mais... Quando a gente fala de hortelã na perfumaria, quando a gente não fala de menta, né, de peppermint, que seria a menta de fato, que seria o hortelã picante, né, a gente está falando de um hortelã mais focado numa nuance verde herbal, enquanto na menta a gente já está falando naquela coisa mais canforada, mais verde, fresca e mentolada de fato, né, no peppermint, na menta. No hortelã a gente já está falando de uma coisa menos especiada, menos picante ali, né, menos canforada, né, menos com esse aspecto de menta, de um house da vida. A gente está falando de uma coisa mais herbal de fato. Com o gerânio também vai trazer um toque meio mentolado, meio canforado aqui. Inclusive eu acho que o gerânio aqui é o que ele está trazendo mais, esse lado canforado, mais verde, mentolado aqui, do que necessariamente o hortelã, que está trazendo mais o lado verde herbal da folha, né, do hortelã. E aí a gente tem um aspecto que é super importante em relação a esse perfume, que eu acredito, inclusive, que esteja vindo através dessas duas notas e talvez da lavanda, tá? Já vi a lavanda trazendo esse aspecto em alguns momentos, que é um aspecto metálico. Ele tem um lado metálico bem considerável aqui, tá? É um cheiro de metal, um cheiro meio esterilizado de coisa metálica. É bem interessante, inclusive. Me dá até um aspecto mais gelado para esse perfume. Como se fosse, sabe quando você encosta no metal e ele é gelado? É tipo essa sensação gelada de metal, assim, é bem interessante. Que contribui para esse lado de frescor tanto do gerânio quanto do hortelã, né? E acho que a própria lavanda mesmo que está trazendo esse aspecto, inclusive a própria lavanda também vai trazer aspectos verdes, né? A lavanda, a gente está muito acostumado a ver lavanda como algo de produto de limpeza, né? Aquela coisa meio de amaciante e tudo mais, aquela coisa de um cheiro mais reconfortante e que lembra aquela coisa meio roxinha, né, da lavanda, enquanto a lavanda natural, de fato, ela tem um aspecto muito mais verde, herbal, quase mentolado, de fato. Em muitas fragrâncias você vai sentir isso, inclusive o próprio Naxos é um exemplo disso, né? Aquela lavanda dele é extremamente canforada, extremamente verde, herbal. Aqui a gente também tem esse aspecto, mas tem uma lavanda também metálica junto. Noz moscada, cara, eu particularmente não sinto, tá? Jasmim, dá pra sentir um jasmim aqui mais cremoso, né? Aquele floral branco cremoso, adocicado. Tabaco, de novo, eu não sinto, tá? O tabaco tanto tá presente aqui no Golden Saffron quanto lá no Millennium Santal. Tabaco, de novo, realmente eu não pego. Talvez ele esteja alguma coisa herbalzinha aqui, meio adocicada de fundo. Patchouli tem bastante patchouli até. Toque terroso, amadeirado, né, um amadeirado terroso, úmido, verde também. E aí, de acordo com que o perfume vai evoluindo lá pro terço final da fragrância, você vai percebendo que aquele aspecto do açafrão açucarado, ele vai continuando presente, né? O açafrão realmente é a grande estrela desse perfume, e ele vai realmente ficando mais intenso, até porque ele vai se acompanhando cada vez mais dessas nuances mais açucaradas, ambaradas e pesadas ali da base, e cada vez menos do toque do gerânio, do hortelã, da lavanda, aqueles toques metálicos mais esverdeados e frescos da abertura. Então ele começa realmente a ficar mais fechado e mais açucarado. Por isso que eu acho que citaram o açúcar separado aqui na base, né? Porque de fato ele vai ficando com esse lado mais açucarado, mais fechado de açafrão emborrachado, açucarado durante a secagem, acompanhado de baunilha e âmbar, que vão trazendo também um certo dulçor e cremosidade para a fragrância.
É basicamente isso que o perfume apresenta em relação ao aroma, em relação a toda a evolução, tá? O perfume é bem interessante. Tanto ele quanto o Millennium Santal, eu acredito inclusive que eu tenha não falado isso na resenha do Millennium Santal, então eu tô me ratificando aqui na resenha do Golden Saffron, tá? Os dois, tanto o Millennium Santal quanto o Golden Saffron, eu acredito que sejam os dois perfumes mais difíceis dessa linha. Eu ainda não conheço o Spanish Honey, talvez ele entre aí para um terceiro lugar, ali, talvez até primeiro ou segundo, entre os mais desafiadores, mas dentro dessa linha, realmente os mais desafiadores dos que eu senti são o Millennium Santal e o Golden Saffron. Talvez o Golden Saffron, inclusive, sendo o mais desafiador, né? Esse aspecto de açafrão emborrachado, açucarado, definitivamente não agrada todo mundo. Esse aspecto metálico também é um aspecto que eu acho que pode dar um certo desafio para a galera. Não é todo mundo que gosta de perfumes metálicos. Ele é realmente um perfume que, dentro dessa proposta de um entry level, eu já consideraria um perfume mais desafiador, né? Eu consideraria um perfume para você ter um pouquinho mais de atenção na hora de adquirir. Mas ainda assim não é um perfume ultra mega power desafiador, aquela coisa absurda e tudo mais, e não chega a estar entre os perfumes mais desafiadores da casa. Na verdade, está longe disso, né? Bochnikov é uma casa que tem perfumes consideravelmente desafiadores e acho que ele está tranquilo ainda. Mesmo que ele seja o mais difícil, talvez, da linha, eu acho que ele ainda está condizente com o entry level para a casa Bochnikov. Eu acho que não é o ápice em relação a desafios que a casa pode oferecer, não está muito longe assim de um perfume nível de entrada em termos de desafios para casa. Né? Isso lembrando, sempre falo isso quando eu vou falar de desafio para Bochnikov, eu estou falando de desafio comparando com os outros perfumes de Bochnikov, eu estou falando do padrão de desafio de Bochnikov, tá? Quando eu falo que um perfume é fácil, eu não estou falando que ele é um perfume fácil comparando com o Creed, Serjoff, com Sospiro e essas outras casas tradicionais de perfumaria que tem perfumes que são muito mais focados em agradabilidade em massa. Bochnikov definitivamente não é uma casa que foca em agradabilidade em massa, embora tenha alguns perfumes mais fáceis. Esses são alguns deles, né? O próprio Eau de Cologne, por exemplo, também é um perfume que, para mim, facilmente poderia estar nessa linha entry level também, porque é um perfume bem fácil para os padrões da casa. Mas mesmo os perfumes fáceis para o padrão da casa, ainda assim, não são o nível básico da perfumaria, tá? Realmente são perfumes que demandam um pouquinho mais de experiência de quem está conhecendo a fragrância, beleza? Esse especificamente, e é também o Millennium Santal, acho que são dois que ainda requerem um pouquinho mais de nível, aí, né? Requerem um pouquinho mais de experiência de quem está avaliando, de quem está sentindo. Não acho que vai ser um perfume para qualquer um ter e tudo mais. Fui olhar se o microfone ainda estava ligado, mas parece que tá. Tô com trauma já de perder áudio de resenha com vocês. Enfim. É isso basicamente que o perfume vai apresentar. Em relação à performance, talvez dentro dessa linha seja o mais potente, tá? Junto ali do o Golden Saffron também, eu acho que são dois perfumes que têm um desempenho relativamente parecido, mas eu acho que esse ainda é mais pesado, ele ainda é mais fechado, e isso contribui também para que ele tenha um pouquinho mais de desempenho, né? Essa coisa de ter um patchouli com açúcar, com baunilha, né? Tem bastante nota pesada, além do próprio açafrão, que é bem pesado também, né? Um açafrão super presente. Tudo isso contribui para que o perfume tenha um desempenho mais considerável. Tem uma performance muito boa, até uma performance até média alta, talvez até alta, eu diria. É um perfume que projetou até bem na minha pele. Fixação, como eu já falei em todas as resenhas de Bochnikov, cara, a fixação de Bochnikov é chover no molhado falar, assim como falar de qualidade de matéria-prima. É realmente algo que a gente poupa tempo de resenha para falar de qualidade, porque todo mundo sabe, todo mundo que já sentiu Bochnikov em algum momento da vida sabe que o nível é lá em cima, né? Enfim, é isso. Em relação à ocasião de uso, cara, acredito que seja um perfume noturno, tá? Não vejo esse perfume sendo utilizado durante o dia. Talvez num dia
excepcionalmente frio dê para você utilizar, tá? Justamente porque ele vai ter esse aspecto mais mentolado, mais verde fresco, que dá uma equilibrada na fragrância, né, esse lado mais metálico, mas sempre o lado de açafrão açucarado com baunilha e tudo mais. Isso vai dar uma puxada sempre pro lado mais noturno. Realmente não recomendo que você utilize esse perfume, principalmente em dias mais quentes. Se você for utilizar esse perfume durante o dia, certifique-se de utilizar num dia frio, tá? E aí, noites mais amenas e tudo mais, ele vai tranquilo, até em noites um pouquinho mais quentes, justamente por conta desse contrabalanço de notas mais verdes, mais frescas, mais leves e tudo mais. Eu acho que pra noite especificamente ele até tem uma certa versatilidade, tá? Mas ainda assim, eu daria prioridade para utilizar ele em noites mais amenas e ambientes climatizados, beleza? Mas é isso, povo. Resenha mais curtinha, não tem tanto o que falar assim. Ele é um perfume que é complexo, mas ao mesmo tempo é relativamente fácil de explicar, né? Porque os perfumes, meio que a maioria das notas meio que segue o mesmo propósito, né? Eles estão basicamente compondo um acorde. Ele não é um perfume que vai ter gigantescas evoluções. É um perfume que vai ter nuances diferentes, mas todas essas nuances contribuindo para uma mesma vibe, basicamente. Então fica um pouco mais fácil de explicar em menos tempo, né? Eu não preciso de 40, 50 minutos, 30 minutos para estar explicando, como alguns perfumes infelizmente demandam 30, 35, 40 minutos para explicar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.